Graça e paz, meus amados irmãos. Vamos aqui, mais uma vez, estudar a Santa Palavra de Deus e pedir direcionamento ao Senhor sobre o que tem para nos ensinar neste momento tão importante de que se aproxima a última hora, a volta do Senhor Jesus. Meus amados, vamos hoje estudar, o tema é a oração. Isso mesmo, vamos estudar sobre a oração, aprender mais um pouco da oração acerca da Palavra de Deus. Vamos orar, meus amados, para que o Senhor e o Espírito Santo possa nos conduzir à sua vontade. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, Senhor, com a Tua Palavra aberta. Senhor, nos ensina sobre a Tua Palavra, Senhor. Nos ensina cada dia mais sobre aquilo que é a Tua vontade, para que a gente não venha se desviar, Senhor, nem para a esquerda nem para a direita, mas permanecer firmes e constantes no caminho que é Jesus, o caminho que nos leva ao Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a primeira pergunta é: Deus ouve nossas orações antes mesmo que peçamos? Deus ouve a nossa oração? A resposta está no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 24. A palavra de Deus diz assim: E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Meus amados, Deus ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todo lugar, Ele sabe de todas as coisas. Ele é todo poderoso. Antes mesmo que a gente dobre nosso joelho, já no momento que a gente está ali, já em espírito, pensando que iremos clamar ao Senhor, antes mesmo de dobrar nossos joelhos, o Senhor já sabe o que é necessário. Mas Ele quer que nós falemos com Ele, que a gente mantenha intimidade com Ele, que a gente tenha uma vida de comunhão com Ele, que sejamos amigos dEle. Portanto, é necessário, meus amados, que entreguemos o nosso coração em oração. A oração é o momento que nós temos intimidade com Deus. É de suma importância que estejamos unidos com o Senhor em oração, em comunhão. Então, antes mesmo que nós falemos nas orações, o Senhor já sabe o que nós iremos pedir. Portanto, é necessário, eu gosto muito de quando estou orando, falar: Senhor, Tu sabes que o meu entendimento é limitado, mas com Tua onisciência, Tu sabes de todas as coisas, que seja feita a Tua vontade. Que tenhamos sempre essa direção de colocar diante de Deus o que nós queremos, mas termos fé de que seja feito, seja a vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Ainda que nós pensamos que certos tipos de coisas são bons é um caminho bom para nós, mas Deus, Ele sim sabe o que é bom para nós. É só observarmos a história que eu gosto tanto de José. Olha quantas coisas ocorreram durante a vida de José. Ele foi vendido como escravo, foi preso, caluniado. E nós, com nossa limitação, não entendemos os desígnios de Deus, a permissão de Deus. E é muito interessante, meus amados, que tudo tem um propósito debaixo do sol. Nós vamos agora no livro de Salmos, capítulo 66. Salmos 66, versículo 18. E a pergunta é, Salmo 66, 18. A pergunta é: qual oração que Deus não ouve? 66, 18. É muito importante sabermos qual a oração que Deus não ouve. E aqui está a resposta. Salmo 66, 18 diz: Se eu, no coração, contemplara a vaidade, o Senhor não teria me ouvido. Ou seja, um coração vaidoso. Por que um coração vaidoso o Senhor não atende? Por quê? Porque a vaidade é um ídolo. Entendemos que por isso que o Senhor não divide o espaço dele com ninguém. Ele quer todo o teu coração. E um coração vaidoso é um coração que está dividido entre dois senhores. Isso não pode ocorrer em momento nenhum. Então, diante disso que nós vimos a palavra de Deus falando,
que se contemplasse a vaidade no seu coração, o Senhor não teria ouvido, não teria atendido. Que possamos deixar de lado a vaidade e o amor do mundo, para que entendamos que Cristo é Rei e vive. Ele quer nos atender, Ele quer atender nossas orações. E tudo aquilo que é o altar no seu coração deve ser derrubado, porque isso impede que suas orações sejam ouvidas e atendidas. Como diz lá nas epístolas de Paulo, nas epístolas paulinas, Paulo fala que seja o leito sem mácula, para que suas orações não sejam interrompidas. Até no ato conjugal deve se vigiar e não ter vaidade. As pessoas hoje têm que entender que muitas pessoas vêm com desculpas. Eu não deixo isso aqui, essa vaidade aqui, mas isso é bobagem. A hora que eu quiser eu deixo, não larguei aqui agora, mas a hora que eu quiser eu posso deixar. As pessoas vêm sempre com desculpas prontas, mas nós temos que entender que no grande dia ninguém poderá trazer uma desculpa diante do trono de Deus. Muitos irão se lamentar, chorar e ranger os dentes, mas desculpas as pessoas podem até dar para o pastor delas, para o marido, para a esposa, para o filho, para a mãe, para quem quer que seja, mas para Deus não há como enganar a Deus. Próxima pergunta, a resposta vai estar lá no livro de Provérbios, Provérbio 28, versículo 9. A pergunta é: qual a oração que Deus detesta? Já vimos a oração que Deus não ouve, agora qual é a oração que Deus abomina, que Ele detesta? Provérbios 28, 9 diz o seguinte: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até sua oração será abominável. Olha só a oração que Deus detesta, porque, como eu falei agora há pouco, meus amados, Deus, Ele não quer que você fique em uma vida dúbia, sabe? Que você não se decida. Deus, Ele não quer que você tenha vaidades em seu coração. E essas pessoas que cometem tais práticas são justamente as pessoas que desviam os ouvidos da lei. E quando a palavra de Deus diz desviar os ouvidos da lei, ela está se referindo também à atitude de viver a lei. É como a palavra crer, quando na Bíblia crer, diz que crê em Jesus, né? Aquele que crê em Jesus será salvo, ou seja, para crer você tem que manifestar a crença, a fé. Como é que manifesta a crença? Através das obras, e a obra compete a obediência. Da mesma forma que nós devemos entender que quando a Bíblia diz ouvir a lei, também está inerente à prática, porque na própria palavra de Deus diz não seja só ouvintes, mas também praticantes. Porque aquele só que ouve e não põe em prática é como um homem que levantou a sua casa sobre a areia, soprou os ventos, correu o rio, e veio a chuva e derrubou a sua casa. Mas o que ouve e pratica é como um homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E ela não vai cair, porque sabe quem é a rocha? É Jesus, a pedra angular, a pedra que os pedreiros rejeitaram. Esse é a rocha fiel. Então, portanto, não desvie. Você quer que sua oração seja atendida por Deus, não seja abominável? Obedeça a palavra de Deus. Obedeça. Hoje as pessoas estão vendo Deus como um garçom. Um Deus que dá, mas ninguém dá nada a Deus. Só esse Deus que dá. Não precisa ser obediente, pode viver de qualquer jeito, porque isso é mentira. Isso é apostasia dos últimos dias, os espíritos enganadores que entrou nas igrejas. Lembra? Amontoarão mestre segundo a sua própria concupiscência. É isso que está acontecendo, meus amados. Vamos para mais uma pergunta, agora dessa vez lá no livro de Romanos. A pergunta é: sim, agora diante de tudo isso, nós sabemos orar? E aí a palavra de Deus em Romanos 8, 26 e 27 diz: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ou seja, meus amados, o Espírito Santo de Deus perfeito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se nós andamos com o Espírito Santo, se nós estamos cheios do Espírito Santo, no momento da oração, o Espírito Santo de Deus vai orar por nós. Ele vai colocar as palavras em nossa boca. Ele vai nos ensinar a orar, como o Espírito Santo que estava em Jesus ensinou aos discípulos como orar. Simplesmente o Pai Nosso. E o Pai Nosso é uma oração tão poderosa assim diante das tuas palavras, né? É algo divino de fato, que se estudarmos o Pai Nosso, vamos ver o poder que tem o Pai Nosso, principalmente na questão de obediência a Deus.
A gente sempre fala, né, perdoar nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores. Nós estamos de fato perdoando as pessoas que nos maldizem, que nos caluniam, que nos fazem mal. Ou seja, as pessoas às vezes estão ali proferindo palavras e não prestam atenção ao sentido daquelas palavras. Venha a nós o teu reino. A pessoa estava pedindo a volta de Jesus. Você está pronto para pedir a volta de Jesus? Santificado seja o teu nome. O nome de Deus é totalmente santo. Mas você tem guardado este mandamento de não falar o nome de Deus em vão? Portanto, meus amados, é uma oração maravilhosa, mas que entendamos o sentido da oração. E não falemos palavras por falar, repetitivas, mas que a gente entenda o sentido daquela palavra, o sentido daquela oração. Vamos agora para a primeira carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Onde devemos orar? Nós sabemos que no livro de Mateus, é óbvio, a palavra do Senhor Jesus diz: entra no teu quarto e ora. Não é verdade? Jesus manda a gente entrar em nosso quarto em secreto e orar. Mas algo muito interessante que eu quero trazer aqui nesta noite, neste momento, aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8, que diz assim, ó: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Ou seja, onde devemos orar? Em todo lugar. Mas como assim? A palavra de Deus, o Senhor Jesus quer que a gente ande em espírito. Claro que vamos ter que ter aquele momento a sós, aí sim é o quarto. Mas nós temos que andar o tempo todo em espírito, porque Satanás ele não deixa de ser diabo durante algum tempo. Ele é diabo 24 horas. Nossa carne também não deixa de desejar o pecado. É necessário mortificar a carne. A oração é a forma disso. Como? O Senhor Jesus falou com Pedro: Pedro, vigie e ora para que não entres em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, Jesus estava alertando a Pedro a força que tem a carne quando estamos sem orar. Então Pedro não deu ouvidos ao Senhor Jesus naquele momento e, consequentemente, acabou negando Jesus 3 vezes. Não é verdade, meus amados? Então é necessário orar em todo lugar. Se você está indo no ônibus, fecha os teus olhos, vai em espírito conversando com Deus, se enchendo, para que você transborde da graça de Deus e da paz que está do Senhor Jesus, na paz que está em sua vida. É necessário que tenhamos um momento de comunhão com Deus, em oculto, em secreto, que Deus pediu. Mas também é necessário que estejamos ligados com Deus o tempo todo. Porque a luta é grande. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, que estão 24 horas. A palavra de Deus diz que Satanás ele fica como um leão, bramando e rugindo ao nosso derredor, querendo nos tragar. Mas quando nós oramos e fazemos a vontade de Deus, há um anjo do Senhor que acampa ao nosso redor. Meus amados, vamos agora para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Quanto tempo devemos orar? Muita gente estipula tempo, tem gente que liga, coloca o celular. Eu já fiz isso muito no início, amados. Colocava o celular para despertar em 1 hora ali, de oração, o celular despertava, pronto, orei 1 hora. Então isso na verdade, meu amado, é farisaísmo, isso é religiosidade, né? A oração é o momento que você está conversando com Deus, e o tempo é o tempo que você estiver ali junto com o Senhor, vai ficar 10 minutos, 20, 30, mas é necessário que você não tenha só um momento de oração. Mas Daniel dá um grande exemplo, ele tinha 3 vezes ao dia. É necessário também que oremos de madrugada, é muito importante. É necessário que tenhamos, meus amados, o nosso dia mostrando com nossas atitudes a importância de Deus para nós. Não nas palavras, mas na atitude. Porque, Deus é muito importante para mim, ele é em primeiro lugar em minha vida, mas não tem comunhão com Ele, não conversa com Ele, não passa momentos com Ele. Que amizade é essa? Nós, como temos um amigo aqui da terra, nós queremos o tempo todo estar ali, falando das nossas alegrias, das nossas tristezas, dificuldades, nossos projetos para aquele amigo. Mas quando se trata do Deus Todo-Poderoso, Deus é meu amigo, eu amo Ele, mas Ele lá é o cara, não existe isso. É necessário ter essa intimidade mais calorada, pode se dizer assim, mais próxima do que com o seu melhor amigo da terra. Porque a Bíblia diz ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Esse é o Deus Todo-Poderoso que está te chamando para ter uma comunhão com Ele. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim, orai sem cessar. Somente isso, meus amados, orai sem cessar. Ou seja, qual o tempo que eu devo ter ali de oração? O tempo todo. Tu saiu do teu quarto em secreto em oração?
Agora você vai ficar um momento com Deus ali no seu trabalho em espírito. Você vai estar andando na rua em espírito. Você vai estar conversando com o seu amigo, você conversa tal, mas saiu da conversa com o amigo, está andando em espírito. Está caminhando para a faculdade em espírito, vai comprar um pão em espírito. Sabe por quê? Porque quando Satanás manda uma tentação, uma seta do diabo, uma seta dele, ele não simplesmente fala assim, ó, vou esperar ali ele para atacar ele. Ele vai te atacar o tempo todo. Então o tempo todo você tem que estar orando sem cessar. É o que a palavra de Deus nos manda. Simplesmente isso. Vamos lá para a penúltima pergunta desse estudo. Está no Evangelho de Marcos, Marcos 11, 24. A pergunta é: o que devemos pedir em oração? Marcos 11, 24 diz assim, ó, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebereis, e será assim convosco. O que nós devemos pedir em oração? Tudo nós podemos pedir. Agora a palavra de Deus diz que tudo, né? Posso, mas nem tudo me convém. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então o que é que eu posso pedir? Você pode pedir uma casa a Deus? Pode. Você pode pedir um carro a Deus? Pode. Agora, lhe convém pedir isso? Como é que está a sua vida espiritual? Será que mais importante agora para você é um carro ou ter uma proximidade com Deus, uma comunhão com Deus? Será que é mais importante agora para você ter uma casa ou ter intimidade com Deus? Será que é mais importante agora se você pedir a Deus o diploma da sua faculdade ou você fazer a obra de Deus? Você ser cheio do Espírito Santo para fazer a obra de Deus? Será que é mais importante agora você se tornar um milionário ou sua alma está salva? Será que é mais importante agora você conseguir o seu casamento que você tanto almeja, ou você ter poder de Deus na tua vida, ter unção? O que é importante para você? Então, meus amados, nós temos que entender que certas coisas não são pecado, mas elas se tornam pecado quando nós colocamos essas coisas na frente daquilo que de fato é importante, como por exemplo buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. As pessoas estão fazendo o inverso. Coloca primeiro as demais coisas e depois busca o reino de Deus. Como foi falado no estudo anterior sobre o crente e o mundo, tá bom? Então lá no último estudo nós falamos um pouquinho sobre isso. Vamos para o livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Para que oramos? Para ter uma comunhão com Deus, para ser sarado, para amar o próximo. Muitas vezes eu aprendi, meus amados, que nós não devemos orar ali, a gente fica às vezes e ora ali, orando pela gente, por nós. Mas e o próximo? Cadê o amor do próximo? A Bíblia diz que nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Temos que orar pelo próximo. Então, para que oramos? Não só para benefício próprio, a oração está aí. Nós oramos para ter comunhão com Deus, nós oramos para ter intimidade com Deus, ter amizade com Deus e, sobretudo, amar o nosso irmão através da oração. Porque é um amor que Deus se agrada, porque é um amor que você não está ali mostrando para os outros. Deus não vê como o homem vê. O homem acha que ele mostra amor para Deus quando ele se mostra na frente de todo mundo vê o que ele está fazendo. Não. Tem coisas que você vai fazer, todo mundo vai ver, não tem como você esconder? Tem. Mas o amor de Deus é manifesto e oculto. É quando o pecado é oferecido para você, você rejeita o pecado. É quando você dobra o seu joelho, mantém a comunhão com Deus sem que ninguém saiba e te aplauda por isso. Poxa, esse cara é um homem de oração, era para isso. Não, mas você está ali, você continua ali, porque os seus olhos, seu coração não está voltado no que os outros vão dizer, mas sim em agradar a Deus. Porque a Bíblia diz que a fé, sem fé é impossível agradar a Deus, ou seja, a fé é uma forma de agradar a Deus. E como já foi dito em vários estudos, a manifestação da fé é obra. E a oração não deixa de ser uma obra. E principalmente quando oramos em secreto pelo nosso irmão. Aí que demonstramos mais amor ainda. E Deus se agrada muito disso. Portanto, meus amados, esse é o estudo da oração. Então, vamos, a partir de hoje, nos empenhar cada dia mais em ter o tempo com Deus e nos entregar ao Senhor Jesus em oração, a ter momentos de intimidade com Deus, de amizade com Deus. Eu vejo muitas pessoas, infelizmente, eu vejo algumas pessoas, infelizmente, dizendo: eu tenho sonhos, tenho visões, etc. Mas não ora. Meus amados, os dons não significa que você é homem ou mulher de Deus, não. Vou repetir isso. Ore, que Deus vai te revelar a palavra dele. Ore, que ele vai te encher do Espírito Santo. E é necessário que, se você está com a vida errada, em pecado, é necessário que sua oração principal seja: Senhor, põe arrependimento em meu coração.
Porque Romanos capítulo 2, versículo 4 diz que Deus, por sua bondade, nos conduz ao arrependimento. Então, ore pedindo perdão a Deus. Não ore aquela oração mecânica, obrigado pelo pão, tá, obrigado pela comida, pela carne. Não, converse com Deus, diga que você quer se arrepender. Agora, se você já se arrependeu, nasceu de novo em água e pelo Espírito, agora é hora de orar e ter comunhão com Deus. É hora de ter amizade com Deus. Tá bom, meus amados? Então que esse estudo possa te abençoar grandemente e que você cresça na fé e na graça, porque o Senhor Jesus está voltando. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, por mais um estudo. Obrigado, Senhor, que essas palavras, Senhor, venham nos ensinar cada vez mais a te buscar e ter comunhão contigo em intimidade. Senhor, nos abençoa que a partir deste momento, através da oração, sejamos grandes amigos, Senhor. Então, portanto, Senhor, me ensina e põe em meu coração, em nossos corações, o desejo de orar e de estar mais contigo do que com o mundo. Nós te agradecemos por esse momento, Senhor Jesus, no teu santo nome. Amém. Graça e paz, meus irmãos.